Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Tex Group, o nosso programa de inovação, empreendedorismo e gestão, aqui diretamente gravado na FenaLo 2024, a maior feira de gestão jurídica da América Latina, e recebendo aqui dois parceiros, amigos queridos, que vão contar um pouquinho sobre a história de sucesso, que é muito do que os nossos ouvintes aqui da nossa audiência do Tex Group gostam de ouvir, escritórios que chegaram ao patamar de sucesso. Fabiano Machado, Paulo Petri, sejam muito bem-vindos, os sócios fundadores da PMR Advocacia. Que alegria estar aqui contigo hoje. É uma alegria imensa estar aqui, Wolf, nesse dia, em especial falando para o ecossistema tributário mais importante do Brasil, que eu mais admiro, que mais está gerando performance e impacto no mercado, que é o Tex Group. Falar para a tua audiência é um privilégio e, por que não dizer, uma imensa responsabilidade. Que legal. Hoje vocês têm um escritório e conduzem uma advocacia de mais de 100 profissionais, clientes na carteira, pelo menos 10 listados na Bolsa de Valores. Eu diria que é uma conquista razoável, não? Olha, Luiz, eu te diria que é uma conquista suada. Bem suado. Mas assim, a história da PMR começa 28 de novembro de 2006 e eu quero falar para você que está nos vendo nesse podcast, nos ouvindo e pensando na luta diária de construir uma marca, né? Porque no fim do dia é isso, a gente tem um sonho e quer transformar ele em realidade. Foi assim que a gente começou, 28 de novembro de 2006. O primeiro período foi muito difícil, só eu e o Paulo, mais ninguém, Wolf. E um dia eu estava dando uma palestra e contando um dia que nós chegamos no escritório e a luz tinha sido cortada por falta de pagamento. E aquilo que poderia para muita gente ser até um pouco de vergonha, de vulnerabilidade, para mim e para o Paulo aquele dia nós nos olhamos e dizemos, hoje não deu, vai ter que dar amanhã. E a gente foi embora e no dia seguinte retomou o combate, porque vitória tem tudo a ver com constância, resiliência e não desistir nunca. E desse escritório que nasce comigo e com ele, em 2006, hoje nós temos aí mais de 100 profissionais no escritório em Porto Alegre, Rio e São Paulo. Temos aí quase 100 mil processos em carteira, mais de 20 bilhões de reais em discussão judicial. Atendemos 10 estados diferentes da federação, empresas líderes de segmento, saneamento, educação superior, saúde, saneamento básico. Então, aqui não é uma história de sucesso, é uma história de luta, que se repete a cada novo dia, porque todo dia é o dia 1. Como é que é essa história de luta? Como é que foi, Paulo? O que foi a grande virada de chave de vocês? Porque todo escritório de advocacia que chegou a esse patamar, existe aqui pontos de profissionalismo e de muito trabalho duro. Sempre existe pontos. Qual foi a grande virada de chave de vocês? Onde vocês disseram, a gente não é mais um escritório de 2. Nós somos um escritório de muitos. Nós temos algumas viradas de chave. E a expressão é bem essa, né? Quando em alguns momentos a gente percebe que vai acontecer algo, que pode ser um cliente, que pode ser uma decisão por área, pode ser uma decisão estratégica, que vai te colocar em outro patamar no jogo. Outro dia eu recebi uma colega advogada no escritório que trabalhou conosco e ela disse assim, as pessoas se impressionam com o rápido crescimento que vocês tiveram. Rápido crescimento de 21 anos quase de trabalho, quase 20 anos de escritório. Então já não é tão rápido, ele vai na esteira do que o Fabiano fala de constância. Mas tem algumas etapas onde a gente percebe, olha, aqui o jogo vai virar. E aí é uma percepção atenta, e o teu programa dialoga com posicionamento de mercado, é uma atenção muito grande a tratar o nosso negócio, que é um escritório de advocacia, como negócio. O nosso escritório como uma empresa. E não aquela lógica antiga de que o escritório tem um quê de informalidade, né? Uma coisa quase que romântica de que a gente não precisa se atentar a fluxos, rotinas, processos, procedimentos que aumentem a nossa escala. E nós tomamos uma decisão importante. Durante 10 anos, Fabiano, 10 ou 11 anos dessa história, éramos eu, ele, mais uma pessoa, 2, 3, focado muito numa advocacia estratégica, com poucas áreas, poucos clientes que nos dessem uma escala de rentabilidade maior. Quando chega em 2016, a gente percebe, junto com a crise econômica, veio uma crise na advocacia.
E ali começa a mudar muita coisa no jogo. E aí a gente percebe, não, nós temos que ampliar o nosso espaço de atuação. E vamos fazendo uma guinada muito forte daquilo que era a nossa origem, a advocacia do direito público, né? Atendendo muito Tribunal de Contas, compliance, já naquela época começando o compliance, mas assim, muito voltado para o direito público, e a gente começa a fazer uma guinada para a advocacia corporativa. Essa é a grande virada que faz hoje a gente ter esse leque de empresas que nós atendemos, com esses profissionais que nós atendemos e um posicionamento no mercado que não passa só por esse crescimento numérico, mas também na nossa compreensão de áreas estratégicas que a gente precisa atuar, que garantam performance, rentabilidade e, ao fim do dia, satisfação para nós e para os nossos colaboradores e colaboradoras. Você falou uma palavra-chave aqui do nosso programa e justamente desse nosso podcast, que é gestão. Eu marquei essa palavra e eu acho que essa palavra ela é muito pouco dita por advogados. Eu acho que existe algo muito romântico na advocacia, principalmente quando o sujeito estuda direito e sai da faculdade, né, com uma percepção de que ele irá fazer direito, né? Existe um romantismo muito grande. E a faculdade, de certa forma, ela não tem programas ou projetos que estimulem o empreendedorismo. Não. O empreendedorismo jurídico ele se dá na veia, no dia a dia, no suor, na relação dos profissionais, e vocês tiveram essa grande virada de chave com gestão, né? Inclusive, as próprias, né, escolas de direito estimulam o profissional lá na cadeira de ética a dizer assim, não busque cliente porque é feio. O cliente tem que bater na porta. Mercantilização da profissão. Mercantilização, comercialização, qualquer outro termo similar a esse. Você não bata na porta de ninguém porque é feio, não é bacana. Então, assim, você ensina o que não é bom como se não fosse bom. Como é que vocês acreditam, Fabiano, essa virada de chave de gestão? Quais são os ritos de gestão que vocês jogaram para dentro desse business que transformou um pequeno escritório de 3, 4 pessoas nessa máquina jurídica de mais de 100? Primeira coisa que eu quero dizer a você que está nos vendo agora. Cuidado com aquelas informações que são repetidas e entram na nossa cabeça e viram sabotagem para os nossos sonhos. Essa fala que o Wolf falou é fundamental. Nos disseram que a advocacia não era um negócio. Nos disseram que nós não éramos uma empresa. Nos disseram que nós não tínhamos que nos preocupar com gestão, com comunicação, com marketing, com posicionamento, com relacionalidade, com experiência do cliente, com qualidade da entrega. Nos disseram na faculdade que nós tínhamos que nos preocupar, né, Wolf, com o CPC, com o que falou o filósofo do direito, fazer a melhor sustentação oral. Eu queria dizer para você hoje, pelo menos é isso que eu acredito, Wolf, que nós temos um tripé que é o que pode garantir o seu negócio dar certo. E esse tripé, para mim, ele está na gestão. Se você não tiver gestão, você não compreende inovação, retenção de talentos, riscos do seu negócio, oportunidades, novas áreas. Você não está... Vamos falar aqui para o pessoal do tributário? Todo dia muda uma portaria, uma regulamentação, todo dia muda uma norma, todo dia o CARF entende diferente. Se você não tiver absolutamente up-to-date com o que acontece, você não se dá conta de oportunidades para um questionamento de um tributo não lançado ou algo do gênero. Eu não sou do tributário, então não vou aprofundar nisso. Mas o primeiro ponto, gestão. Gestão para entregar mais, entregar melhor e com a melhor performance financeira. O segundo ponto, para mim, é a entrega jurídica. Porque, afinal de contas, se você não tem entrega jurídica de qualidade, a entrega do teu produto, excelência, ter provimento, conquistar lá a devolução de um tributo lançado indevidamente, ainda mais no sistema brasileiro, que é um cipoal de normas que é para deixar qualquer um maluco, você, evidentemente, não está entregando a essência da sua existência. O terceiro ponto é a capacidade de prospecção, é a capacidade de criação de imagem, reputação, autoridade, comunicação. Comunicação vem do latim, comunicare, tornar uma ideia comum. 3 pontos, gestão, entrega jurídica e comunicação. Se você não entende isso, ou você vai abrir o escritório e vai dar errado, desculpa dizer isso para você, ou você vai se frustrar no que está fazendo. Isso que durante muito tempo foi falado para nós, atenção, é uma bobagem. Nós somos uma empresa. Nós geramos emprego, renda, tributos, nós precisamos de marca, de posicionamento, de experiência do cliente. Então, Wolf, mais do que nunca hoje, na minha opinião, e quem cuida da gestão no escritório é o Paulo, quem cuida da comunicação
relação com o cliente, divulgação, sai uma newsletter, tem um podcast. Porque, afinal de contas, hoje todos nós somos comunicadores e comunicadoras. Está na palma da mão. E aqui eu quero terminar dizendo uma coisa. E eu vou ser até polêmico no que eu vou dizer, tá, Wolf? Me perdoa. Mas é total responsabilidade minha. Durante muito tempo, essa blindagem que se fez da comunicação, não ter anúncio em rádio, em televisão, em jornal, não poder divulgar cliente, etc., que até hoje não pode, isso favorece os grandes escritórios de advocacia, que não fazem um anúncio no jornal, mas patrocinam um evento, patrocinam um livro. E o pequeno e médio, que não tem muitas vezes capacidade econômica de fazer esses movimentos, fica de fora. Numa era em que comunicação é central. Vou dar um exemplo. E como isso é contraditório? Se eu divulgo grandes empresas que eu atendo, eu estou mostrando para o mercado que o meu escritório é um escritório que, de certa maneira, passou pelo crivo de clientes exigentes. Exato. Quando você vai comprar um carro, contratar uma empresa de publicidade ou fazer qualquer serviço, você olha quem ele atende. E aos escritórios de advocacia isso não é permitido. É que o currículo não é mais acadêmico, né, Fabiano? Não é mais apenas, é de entrega. E a faculdade de Direito tem uma cultura que nos nos ensinam a litigar. Mas não nos ensinam outras características que são imprescindíveis para sobreviver no mercado. E aí é isso, né? Nós dois aqui, e eu sei que é a tua realidade, nós somos um escritório de primeira geração. Isso. Nós abrimos espaço na mata para que a gente pudesse estar onde está hoje. Se eu não for atrás de um cliente, se o Fabiano não for atrás do cliente, o cliente, hoje em dia, felizmente, eu acho que já bate na porta, né, Fabiano? Mas via de regra, ele não vai bater na minha porta. Então, essa ideia de que eu não posso prospectar, que eu não posso divulgar meus clientes, como o Fabiano disse com muita propriedade, é bom para quem já está aí há gerações. Não é o nosso caso. E quando tu faz a pergunta sobre gestão, onde que é a virada de chave, é aquela que é uma característica do empreendedor. Porque a gente fala do empreendedor que é ousado, né? Que tem coragem, uma série de coisas, mas o empreendedor tem que ser, sobretudo, humilde. E onde é que está a humildade? Tão difícil para a gente do direito, tá? E é uma crítica a nós, eu sou advogado, sou operador jurídico, me sinto confortável para nos criticar. Que é ter humildade para dizer o seguinte: existem características que nós precisamos de ajuda. Então, não, nós não entendemos tudo de RH. Não, nós não entendemos tudo de comunicação. Não, nós não entendemos tudo de contabilidade. Precisamos de ajuda. São os profissionais de outras áreas que estudam para isso, que se preparam para isso, que podem perfeitamente, numa lógica de entender um escritório de advocacia como uma empresa que é, acoplar o seu conhecimento para atingir o resultado, que é entrega de produção jurídica de qualidade. No fim do dia, tu não fica no mercado só com essas outras características. Vai ficar se entregar produção jurídica de qualidade. Essa é a nossa atividade fim. Isso a gente tem que entregar. Mas essas outras questões todas, por mais visão que nós tenhamos, e acho que temos, né? Porque senão a vida não nos carregaria até onde estamos, ela não é possível sem ter um profissional de comunicação acoplado, sem ter um suporte de recursos humanos, de cultura, né, da empresa posicionado, sem ter tecnologia muito apurada, seja para proteção de dados, mas seja também para te posicionar como alguém que está atento às transformações, inteligência artificial, por exemplo. Todas essas características, elas extrapolam a nossa capacitação jurídica. E claro, né, uma mudança totalmente de mentalidade, de entender que o litígio ele é uma etapa da estratégia jurídica. Mas a estratégia jurídica é muito mais ampla do que o que a gente aprende na faculdade, que é entra com o processo, entra com o agravo, entra com o recurso, entra com a apelação. É importante? Claro que é. Não estou dizendo que não seja. É fundamental, inclusive. Mas tem muita coisa além disso. E sabe, eu acho que às vezes as faculdades também têm que olhar um pouco para dentro e entender que a produção acadêmica de altíssima qualidade é fundamental, produção jurídica, produção técnica, mas se tu entrega, principalmente na área do direito, um profissional atira no mercado e diz vai, não sei se às vezes a gente não está sabe, a gente não está enganando esses jovens que saem da faculdade cheio de sonho e vão se deparar com uma realidade onde, tá, e agora o que eu faço? Por onde eu começo?
E a realidade, eu vou te trazer um dado aqui, dos 10 maiores escritórios do Brasil que se tornaram maiores no último ano, 6 deles, há 10 anos atrás, não estavam nessa lista. Olha Esse isso. dado é vital. Vital. Segunda informação, os 6 que não estavam na lista, ingressaram na lista, são escritórios que aplicaram gestão moderna. Entre outras questões, trazendo profissionais de mercado, inclusive para a posição de CEO do escritório. CEO, diretor de gente, diretor de controladoria, diretora de finanças. Então, são posições que muitas vezes na produção jurídica ou na carreira jurídica os advogados não têm. E o Paulo tem toda a razão. Você só tem sucesso se você consegue se abraçar com pessoas que lhe complementem. Sejam eles contadores, psicólogos, profissionais de marketing e comunicação, jornalistas. Eu acho que um time vencedor no jurídico e em qualquer outra área se faz de um time diverso e completo. Um time que atenda, de fato, uma visão de empresa e de negócio. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Alegria Quero nossa. passar, Fabiano, para ti, para as palavras finais, depois para o Paulo, e agradecer por essa história de sucesso. Eu acho que vocês são 2 profissionais inspiradores para o mercado. E, de fato, Paulo, toda a razão. Sucesso não veio de ontem, né? Não foram rápidos no crescimento. Eu acho que 21 anos Até gostaria. nós teríamos, se nós olhássemos, e fazendo aqui parafraseando a tua frase, brincando um pouco, se nós olhássemos para o mercado de startup, uma startup com 20 anos estaria quebrada. Então, parabéns pela tradição, pela construção e pela jornada, que eu acho que a jornada ela é muito mais importante do que o resultado final. Eu quero te agradecer e tu sabe que a gente tem uma admiração imensa pelo teu trabalho, pelo trabalho que tu lideras. E acho que é isso, né? O que eu falei sobre humildade é também a capacidade que a gente tem de olhar o trabalho que tu desenvolves e dizer, poxa, a gente quer fazer coisas como esse cara faz. Quero aprender com esse cara. Não interessa se são 10 anos de mercado, 15 anos, 20 anos de mercado, a gente olhar e dizer, puxa, a gente falou agora há pouco, né? Quero sentar na tua frente nessa mesa para tu me explicar como é que tu faz isso. É humildade por quê? Porque não, as mudanças, as transformações sociais, elas andam numa velocidade muito mais rápida que o direito tem de organizá-las. Se nós estamos no mercado tão competitivo e cada vez mais como é da advocacia, e não estivermos atentos para essas transformações e a forma como nós temos que nos adaptar, que é o tempo todo. Rapidamente, uma história. Uns anos atrás, nós entendemos que uma estratégia de captação de crescimento do nosso escritório era ampliação do nosso número de áreas. Lembra disso, Fabiano? E nós começamos a criar um conjunto de sociedades laterais, porque a gente entendia, bom, esse é o nosso posicionamento. Passado um tempo, nós dissemos, não é mais isso. Agora nós temos que delimitar um pouco mais o nosso objeto, porque é isso que vai garantir o nosso crescimento. Se nós não estivermos atentos à forma como o mercado vai se movimentando e como o nosso negócio vai testando, errando, corrigindo, ampliando, nós também estamos fadados a um insucesso. Então essa observação também ela é fundamental. Então eu quero te agradecer pelo espaço, pela oportunidade, dizer que é uma alegria estar aqui trocando uma ideia contigo e que tu também é uma referência muito grande para nós. Bom, muito obrigado. Obrigado, acima de tudo, a você que nos acompanhou nesse programa. Por favor, reproduza, conte, chame outras pessoas, porque o material, o conteúdo gerado pelo Luiz Wolff e pelo Tax Group é, sem dúvida nenhuma, um excelente mapa do caminho. E eu termino te dizendo o seguinte, a melhor maneira de deixar público nossa admiração é dizer que quando a PMR teve um problema tributário, nós contratamos o Tax Group para nos ajudar. Dizer para vocês que, mais do que nunca, hoje em dia, ninguém é dono do conhecimento. O conhecimento se compartilha e se forma redes. E redes são um caminho para o sucesso. E é o que a Tax Group faz como o maior grupo de techs do Brasil hoje. Parabéns. Obrigado, Fabiano. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Parabéns pelo sucesso, parabéns pela presença e pelos insights trocados aqui, que são sempre muito valiosos. Gratidão. E você que está comigo aqui, nos assistindo, nos acompanhando nesse podcast, fique ligado, nos siga e, obviamente, veja os demais vídeos dessa série que são incríveis. Histórias de empreendedorismo, de inovação e principalmente de gestão, juntos aqui com o Tax Group, fazendo essa revolução tributária acontecer como a firma líder no Brasil. Obrigado e até a próxima.